Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elio com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. E o vídeo de hoje envolve aquele desafio que eu fiz ao Marcelo Tafona, que ele gravou um vídeo, enviou para o Arena e disse que quarta-feira ele vai responder ou não esse desafio. Será? Será? Vamos assistir o vídeo dele primeiro, mostrando que de fato o que ele falou. Vamos lá. Cadê aqui? Aqui, pronto. Vamos lá. Olá pessoal do Arena Apologética, tudo bem? Aqui é o Atafona. Esse aqui é um convite, um vídeo convite, para que vocês possam na Gente, ele está falando um pouco baixo, mas aumenta aí. Aumenta, por favor, para que vocês possam ter ouvir melhor ele, né? quarta-feira, no dia 2 de novembro, estarem no Arena Apologética, 8 da noite, para verem esse tema que está aí no banner. Atafona responde ao vivo o desafio do professor. Quem é o professor? Euler Lopes. Qual foi o desafio? Você não viu? Então acesse o Arena Apologética, veja o vídeo de ontem, um vídeo de 21 minutos e pouco, onde o professor Euler Lopes faz alguns comentários ao meu respeito. De cara ele diz que eu não sou capacitado para fazer uma análise lexical e que este é o motivo pelo qual ele não debate comigo. Mas curiosamente se contradiz no final e me desafia para um debate. Bota um monte de livros para mostrar que ele sabe, para querer dizer que eu não sei. E na quarta-feira, o que vai acontecer? Eu vou passar o vídeo dele, cada coisa que ele falar eu vou comentar, e a minha resposta vai ser dada à altura daquilo que ele merece, com respeito, mas com firmeza. E eu vou responder se aceito o desafio dele ou não. Se aceito, por que aceito? Se não aceito, por que não aceito? Então a minha resposta vai ser baseada, melhor dizendo, na fala dele neste vídeo, na maneira como ele fez o desafio. Eu não estou dizendo aqui que eu não vou aceitar, nem estou antecipando que vá aceitar. Vocês terão que acompanhar no dia 2 de novembro a minha resposta baseada naquilo que ele fala no vídeo de desafio. Então, Até aqui, pessoal. Até aqui. Assista o vídeo no Arena Apologética e veja que ele fala na íntegra. Bem, ele disse que ele vai me dar uma resposta à altura. Ele disse que eu disse que eu não debato com ele porque ele não sabe fazer uma análise lexical. Na verdade, é até mais do que isso. Ele não é um acadêmico, ele não é fiel à academia. Não precisa a pessoa ser um acadêmico, mas fiel à academia. E quando eu falo fiel à academia, se está discutindo, gente, a língua grega, se está discutindo a língua grega, o que eu tenho que fazer? Me unir às obras acadêmicas. Tá? Me unir às obras acadêmicas. É assim. Porque nenhum professor de grego, ninguém tem autonomia de falar aquilo que bem acha, aquilo que bem quer da língua grega. Ou sobre a língua grega. Ninguém pode. Tá bom? Pode até falar, mas vai ser sem base, sem compromisso com a literatura grega que já temos em torno de quase 2000 anos aí de existência. Pode até mencionar, mas vai ser desprovido de um caráter acadêmico sincero, de uma pesquisa sincera em cima disso, e vai ser só blá, 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 blá. Ok? Nenhum professor de grego do Brasil e do mundo pode falar o que quiser da língua grega. Se falar, tem que falar baseado em alguma coisa. É pesquisa? Como é que foi essa pesquisa? É um grego mais voltado para o Novo Testamento? É um grego mais voltado para o Antigo Testamento? É um grego mais voltado para textos ou livros ou manuscritos pseudepígrafos? Tem todas essas análises que devem ser feitas. Tá? Aí, o que ocorre? Eu disse para ele que não debato com ele, porque no dia que eu debater com ele, quando eu falei isso, no dia que eu debati com ele, sabe que Colossenses 1,15, sabe quem falou? Eu fui fazer uma análise
de termos protótocos. Em Colossenses 15, protótocos ali é um adjetivo substantivado. E aí ele falou, não é um adjetivo substantivado, não. É um adjetivo. Olha só, ele falou para mim que lá não é um adjetivo substantivado, mas também não falou como é que é um adjetivo substantivado. Entendeu? Já é o primeiro erro dele. É por isso. Bem, vou debater com uma pessoa que não conhece nem o que é adjetivo, gente. É brincadeira, é bater cabeça. É bater cabeça. E aí ele já estava estudando grego, já era para ele ter conhecido as classes gramaticais da língua grega. Tá? Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo. Classes que se flexionam, né? Que se flexionam. As classes variáveis, né? Que se flexionam em gênero, número e caso, no caso do verbo, não se flexiona em gênero e nem em caso, porque verbo não tem caso, mas se flexionam entre número, singular e plural, tá? Tem as suas flexões verbais nesse sentido, porque tem tempo, modo, voz, pessoa e número, essas são as questões do verbo, e as classes nominais que se declinam são artigo, substantivo, adjetivo, pronome e numeral. E 4 classes que não se flexionam. Embora o advérbio muda alguma coisa, mas ele não se flexiona em gênero, número e caso. Não se flexiona, seja preposição, conjunção, advérbio ou interjeição. Não existe. São 10 classes gramaticais. O Marcelo da Fonte tem que conhecer no mínimo essas 10 classes gramaticais, tá? Para poder ter feito o que fez no debate. Não é um adjetivo substantivado. Nesse mesmo dia, ele cometeu um dos maiores erros graves que eu corrigi ele ao vivo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, foi por esse motivo que eu disse que eu não debato mais com você. Ok? Te desafiei aqui, você não entendeu? Te desafiei, tá bom? Para você unir comigo com a obra acadêmica, debater comigo academicamente, não debater com a forma que você fez. Deu uma opinião própria, fez uma análise subjetiva, pessoal, sem compromisso com nada, beleza? Tá? Não soube definir o que é um caso. Em grego, qual é genitivo de subordinação, genitivo participo. Não sabe as orações. Foi isso que eu te ensinei, meu filho. Tá? Porque o caso, ou o genitivo de subordinação ou não subordinação, como é determinada a sua relação. Como? É só bater o olho, isso aqui já era. Não. Existem estudos em cima disso. Para poder eu chegar e determinar que aquele texto é genitivo participo ou de subordinação. Beleza? E você não soube, tá? E você quer colocar a gramática de Daniel Wallace, que eu conheço gramática praticamente de qual é salteado. Tá entendendo? Eu dou aula nessa gramática, eu sei o que você falou, e eu sei a merda que você fez, tá bom? Então, esse foi um dos motivos. E quando eu te desafiei em cima das obras acadêmicas, que você não vai debater comigo. Ou seja, quarta-feira você vai fazer uma maracutaia, vai pegar falas, vai distorcer minha fala, vai pegar vídeos, recortes de vídeos, né, que eu errei aqui, errei ali e tudo mais e tal, só para tentar sobressair, beleza? E não vou mudar, é em cima das obras acadêmicas. Um texto que eu vou te provar que academicamente aquele texto está escrito adoração mesmo, prestar culto. Ok? Prestar culto. Quero ver se você respeita a lexicografia. Porque eu sei que você fez. 6 textos que digam que a adoração ali adoração para Jesus é como Deus Todo-Poderoso. Adoração seria reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso. É brincadeira uma coisa dessa. Já quer ir para o debate com ponto a mais para cima do rapaz? Quem aceitar os seus desafios é porque ou não entende que você faz, tá? Você é desonesto. Nesse caso, você é desonesto. Você propõe algo querendo se sobressair e para cima de mim você não faz isso, tá bom? Eu conheço tuas maracutaias, conheço mesmo. Tá? É por causa disso que eu faço os meus desafios para você. Não é baseado na minha opinião, é baseado em obra acadêmica. E aí? É o que tá aqui. Não concordo, tá aqui, então tô nem aí para você. É dessa forma. E você não vai aceitar, porque vou esfregar na sua fuça, tá? Claro, com todo respeito, obras acadêmicas.
Tá? Vou esfregar. Essa aula acadêmica diz que é assim. E aí, como é que tu vai fazer? Vai dizer que não? Vai dizer que não? Tá? Vou escolher um dos. Aí tu vai dizer que não? Vai ficar sem moral. Então você não vai. Do jeito que eu prometi, do jeito que eu vou fazer, você não vai aceitar nunca. Outra coisa, você já rejeitou. Você já rejeitou o meu desafio. Vou provar para todo mundo. Aí quer fazer o quê? Quer chamar a atenção do povo para quarta-feira amanhã? Sendo que você, quando viu meu vídeo, já rejeitou? Vou mostrar ao pessoal que você rejeitou, você não vai. Entendeu? A não ser se você quebrar sua palavra. A não ser se você quebrar sua palavra, mas você já disse para mim, já escreveu lá que você não vai. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, pessoal, outra parte aqui, mostrando que Marcelo Tafona, de fato, não aceitou. Tá aqui, ó. Perfil dele, Atafona na Bíblia. Essa na Bíblia aqui, gente, na tradução do Novo Mundo, tá? Porque na Bíblia Sagrada não existe, não. Não vi o vídeo ainda, estou começando a ver. Aí colocou, já vou dizer. Olha só, caixa alta. Que não aceito debater nada. Ele diz que debater nada com Euler. Aí vai justificar, ó. Por quê? Porque quando ele fez 2 desafios, eu aceitei. Ele colocou vários empecilhos. Na verdade, não, gente. Veja meu desafio. Veja meu desafio. É justamente essas maracutaias que ele fala que eu já bloqueio ele na hora. Então, não tenho interesse nenhum em debater com ele. Então, ele já afirmou que não quer debater comigo. Uma vez, que diz que não vai debater comigo 2 vezes. Ele assinalou aqui 2 vezes que não vai debater comigo. Ainda mais depois de um vídeo de zombaria comigo, mostrando seu desrespeito. Ele disse que é por isso, outras coisas, que ele não debate comigo. Ele vai dizer assim, como fazer desafio para mim? Já expliquei meu desafio. Não questiono ele no grego. Ele disse que não me questiona no grego, tá certo. Não tem que questionar ele não, Marcelo. Não tem como correr, não. Mas no comportamento, o meu comportamento pode ter sido não feliz muito em relação a você. Porque o meu temperamento, eu já fico logo com raiva, tá bom? Quando eu vejo muita besteira, beleza? Muita besteira. E você citou meu nome, por isso que eu vim e fiz o vídeo. Não tenho interesse em debater com ele. 3 vezes, ó. 3 vezes. 3 vezes ele disse. Tá? Uma. Cadê ele aqui? 1, 2 e 3. Não tem interesse. 3 vezes ele disse aqui que não tem interesse em debater comigo. Tá? E tem outras mensagens dele também. Agora que vi, ele mostrou eu falando sobre um professor de grego. E já... Cadê? Tá muito pequeno para mim. E já que ele se doeu, o professor de grego é ele mesmo. Já que se doeu, não. Deixa de falar mentira, meu irmão. Se doeu, não. Você falou para mim aquilo ali. Não foi para outro, não. Tá? Pensa que eu sou idiota, um otário, pelo menos? Ele não topou. E quer me desafiar para quê? Essas são as questões que ele comete, né? Desafia para quê? Já expliquei o desafio. O desafio que eu não aceito de você é você debater sem compromisso. Você não tem compromisso. Não tem compromisso. Ok? Debateu primogênito sobre toda a criação e foi lá para Gênesis. Não tem nada a ver. Saiu do núcleo de interpretação. Pegou o primogênito lá na cara do cacete e da cara do cacete quer enfiar em Paulo o significado. Pois é, não tem compromisso lexicográfico. É só pegar qualquer um léxico e o léxico vai dizer lá em Colossenses 1,15. Aí não é primogênito porque é o primeiro criado, não. Nem Thayer fala dessa forma, que Thayer foi deturpado. Tá? No dia que vocês falarem alguma coisa de Thayer, eu vou colocar toda a obra de Thayer e vou dizer, olha o que Thayer fala aqui. Olha a justificação de Thayer para Jesus. Tá bom? Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, testemunho de Jeová, para ter uma testemunha de Jeová fiel mesmo, assim, cara, tem. Já conheci 2 ou 3, mais ou menos. Cara, bacana, tudo mais, mas tem. A Marcelo Tafona, ele tá no sistema. O óculos, ele vê como as testemunhas de Jeová vê. Ele defende a seita, gente. Gente, defende a seita. Sempre quando eu falo, é o grupo. Se é de respeito para ele, o problema dele. Ele fala que a gente é filho do inferno e tudo mais e tal. Eles, não necessariamente Marcelo, mas eles. Mas tudo bem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração.
Errou no termo protótipos, diz que lá é adjetivo. Sabe por quê? Leu um adjetivo, mas não sabe nem a função do adjetivo, por isso que a função sintática você não conhece. Errou quando debateu com o professor Leonardo Andrade, tá? Leonardo Andrade. Aquele texto não é... Eu não tô lembrado se você falou, tá no meu vídeo, tá? Se você falou que lá era o adjetivo ou o numeral. Em João 10:30. Tá? Ó, não sabe nem a função do numeral e não sabe nem a função do adjetivo. Beleza? Quando o adjetivo é adjetivo, ele está na posição predicativa ou atributiva. Quando ele é atributivo, ele pode estar na primeira, segunda, terceira posição atributiva. Quando ele está na posição predicativa, existem duas posições predicativas, a primeira e a segunda. Tem que saber, quando ele não faz referência a nenhum substantivo, qual ele faz essa função, então ele é um adjetivo substantivado porque ele assume função nominal. Ele pode ser sujeito, predicado, etc. e tal. É simples, meu amigo, é simples. Então, dizer, e outra coisa, tem gente que falou assim no comentário lá. Já se Marcela Tafona não sabe assim, é tão ruim de grego, uma coisa assim, então enterre o grego do Marcela Tafona, vamos lá. Gente, é como se Marcela Tafona transparecesse para o povo que ele sabe de grego, gente. Eu já falei aqui que ele está estudando grego, e de alguma coisa ele sabe, tá? Tem coisas que ele não sabe mesmo, gente, pelo amor de Deus. Eu tô mentindo, tô falando alguma mentira aqui. O cara não sabe diferenciar adjetivo e numeral. Não sabe diferenciar adjetivo de um adjetivo substantivado. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira, uma coisa dessa. Qualquer gramática vai falar acerca disso. Tá entendendo? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Então você veio falar pra mim que ele sabe. E outra coisa, e dizer que eu não sei. Que nem um abençoado aí que não sabe nem fazer... sabe nem fazer separação silábica, mas ele é um especialista e eu não. E eu convidei ao vivo, ele corre mais do que o diabo corre da cruz e não vai aceitar nunca na vida, nunca. Porque no dia que ele aceitar, na verdade, no dia que ele aceitar, ele vai se arrebentar. Aí eu vou mostrar quem é que sabe e quem é que não sabe. Vai ser ao vivo. Ao vivo não tem pra onde correr, entendeu? E não vai ser com gramática na mão, não. Tá? Se é especialista, ele é especialista. Qualquer coisa que eu falar, ele vai saber. E qualquer coisa que ele falar também eu vou saber. Né? Nesse sentido. Estou só esperando. Beleza? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Já provei que a Marcela Tafona aqui, pra cima de mim, não tem como dar uma resposta à altura. A não ser fazendo maracutaias, pegando meu vídeo, fazendo um recorte, mudando a minha fala, não aceitando exatamente o meu desafio e outras coisas mais. Pode ter certeza que vai acontecer isso. Sorte dele que não dá para entrar ao vivo, porque eu vou estar na igreja amanhã. Vamos mostrar uma outra coisa agora. Uma outra testemunha de Jeová, né, que se diz julgar, que sabe grego. Tem gente que, olha, esse aqui sabe grego, eu não sabe. Nossa! Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe, sabe. E eu não tô nem com o esboço na minha mão, tá, gente? Olha o que esse rapaz fala aqui. Problema para algumas pessoas no texto de João, capítulo 1, versículo 3, que precisa ser decifrado. É logo no início do texto, o Evangelho de João. Vamos tirar um tempo para analisar isso de uma maneira mais aprofundada? Que bom, então vamos fazê-lo. João capítulo 1, versículo 3, muitas versões falando de Jesus ali, muitas traduções da Bíblia, né? Por exemplo, João Ferreira de Almeida, a sua versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim, todas Almeida Revista e Corrigida, diz assim, todas as coisas Almeida, a sua versão Almeida Revista e Corrigida, Bíblia, né? Por exemplo... Olha só o título dele, João 3. Por intermédio dele ou por ele. Então, ele diz que essa expressão intermédio dele é melhor do que por ele, porque por ele já as traduções trinitárias cometeram erros só para enaltecer Jesus, que ele é autor da criação e tudo mais e tal. O correto é por intermédio dele, dizendo que ele não é autor da criação, ele é o intermediário somente e tudo mais e tal. Então, por isso que ele colocou por intermédio dele ou por ele. A tradução do Novo Mundo aborda essa primeira questão aqui. Mas será mesmo que não pode ser por ele? Será que quem ouvir que conhece grego, tá, comete esse erro de análise sintática? Bem, você vai ver a argumentação dele toda. João... Não vou botar todas, mas você pode
ir no canal dele e verificar o que ele falou na íntegra. Mas só que ele diz, olha só a justificativa dele. De Almeida, a sua versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é por ele mesmo? Ou é como diz a Almeida Revista e Atualizada, todas as coisas foram feitas por intermédio dele? O sentido muda? Muda sim. Se eu disser, por exemplo, que eu construí esse prédio por intermédio do José, ou por meio do José, por meio dele, é diferente de eu dizer que eu... Bem, aqui ele vai falar muita coisa, entendeu? Vai falar muita coisa concernente a João capítulo 1, versículo 3, diz que não é por ele, por intermédio, vai trazer uma justificativa, mas sem justificativa, ele não faz nenhuma análise sintática. Esse é o grande pecado do querubim. Ele não conhece, não se aprofundou em análise sintática. Um professor de grego, ele pode ensinar até o básico da língua grega. De fato, o que é um adjetivo, um pronome, numeral e tudo mais e tal. A análise sintática é uma outra parte da gramática que as pessoas se atêm para entender a relação das palavras dentro de uma frase, a relação que ela tem. A análise sintática também vai analisar as orações paratáticas e hipotáticas. Vai analisar, a análise sintática também analisa a função de cada caso, caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo e vocativo. Muitos entendem que vocativo não é um caso, entendeu? Mas é uma função do nominativo ou algo do tipo. Então, existe uma discussão acadêmica. Então, existem essas questões que a análise sintática tem que tomar conta. E nessa questão, não adianta eu vir mostrar uma tradução em inglês, ler o que está em inglês e pronto, e não fazer análise sintática. Pega 3, 4 versões de português e não fazer uma análise sintática, não diferenciar, não sabe diferenciar por intermédio dele e por ele, não sabe diferenciar. Por quê? Vou mostrar para vocês como deve ser feito, tá bom? Para que vocês possam ter um conteúdo mais fiel. Aqui está o texto, beleza? Vou tirar essa do meio aqui. Aqui é King James. Eu vou deixar o que ele colocou, né? Aqui está a análise sintática, professor Euler. Perfeito. Deixa eu só trocar isso aqui. Gosto de colocar assim. Aqui está escrito Panta di autoegeniton. Kai horiz autoegeniton rudehen. Ou rudehen não. Udehen. Udehen. Gegonen. Perfeito. Aí que a nossa análise somente é aqui, tá bom? Essa primeira parte aqui do texto grego. Observe, gente, isso aqui, ó. Observe isso aqui, ó. No português foram feitas. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Foram feitas também é uma locução verbal. Observe aqui que eu tenho aqui foram um verbo auxiliar mais um particípio. Verbo auxiliar mais um particípio. Esse verbo auxiliar, essa locução verbal, praticamente está trazendo uma ideia de voz passiva. Foram feitos na voz passiva, locução verbal na voz passiva, tá? Passiva analítica aí, nesse quesito. Então, tudo que deve ser feito é o seguinte, ou como se deve ser feito é o seguinte, se é análise sintática, eu pergunto, se é um verbo na voz passiva, quem é o sujeito da passiva? Isso é uma pergunta. Quem é o sujeito da passiva? Todas as coisas. Tanto de um verbo quanto de outro, todas as coisas é o meu sujeito. Beleza, gente? Então, eu coloco aqui como resposta todas as coisas. Tanto um quanto o outro. Beleza? Outra pergunta que a gente quer fazer é o seguinte. Quem é o agente da passiva? Quem é o agente passivo? Geralmente o agente da passiva é formado pela preposição por, mais um elemento, né? Pode ser um nome próprio, etc e tal, mas daqui a preposição mais pronome, pode ser também um nome, preposição mais um nome, pode ser essa locução aqui, ó, por intermédio dele, beleza? Que indica o agente da passiva. Aqui também, por ele, indica o agente da passiva, tá? Por intermédio dele ou por ele, indica agente da passiva.
Então, tanto por intermédio dele, preposição por mais intermédio dele, quanto também por ele, indica o agente da passiva. Se é agente da passiva é porque age, tá bom? Ele está agindo, beleza? Porque todas as duas aqui são agentes da passiva, porque o verbo está na voz passiva e o sujeito é todas as coisas. Todas as coisas é o meu sujeito. Sujeito paciente. Todas as coisas é o meu sujeito paciente, tá? Isso deve ser levado em consideração. Quem é o sujeito da voz passiva? Todas as coisas, sujeito paciente. Quem é o agente da passiva? Tanto por intermédio dele ou por ele. Olha a preposição aí, a preposição que está introduzindo o agente da passiva. Por intermédio dele ou por ele é agente da passiva, tá? Agente da passiva. No grego, aqui, poderíamos dizer que a agente da passiva está aqui, ó. Diautu. Diautu. Beleza? Diautu. E dentro desse pressuposto, aqui no português, mesmo no português já está dizendo por que colocar a preposição por mais ele ou por intermédio dele faz função da passiva, porque essa é a construção normal de um agente da passiva. Olha a preposição por intermédio dele. Por ele indica também intermédio. Por, a preposição por aqui indica alguém que foi intermediário. E o pronome é ele, tá? E o pronome ele, nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Ou seja, ele não analisou, aqui no português, a locução verbal, a voz passiva analítica, o sujeito da voz passiva analítica, que aqui é o sujeito paciente, a preposição por mais intermédio dele e a preposição por mais ele. Ele não analisou, por isso ele cometeu um dos maiores erros simples. Já é a segunda vez que eu explico isso para esse cara. Mas ele não faz análise sintática, gente, pelo amor de Deus. O que ocorre aqui no grego é mais visível o agente da passiva. A preposição de, gente, essa preposição aqui, ó, ela indica agência intermediária. Ou ela pode indicar agência intermediária, tá? Nesse quesito. Tudo isso deve ser levado em consideração. Ela vem de diá, tá? Ela vem de diá. Aqui houve uma elisão e colocamos um apóstrofo aqui, porque a palavra seguinte é um ditongo e esse ditongo está com uma aspiração branda. Beleza? Uma aspiração branda. Eu coloco aqui diá, tá? Nesse sentido. Ou qualquer palavra aqui que comece com vogal ou ditongo. Nesse sentido, então, a última vogal da preposição, ela é suprimida e aqui eu coloco um apóstrofo, isso é uma vírgula em cima, entendeu? Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, diá indica, vou colocar aqui, agência intermediária. Perfeito. A preposição por também, ela pode indicar, a preposição por, ela pode indicar intermédio. Intermédio, tá bom? Ela pode indicar meio também, nesse sentido. A preposição por, porque tudo isso é análise sintática, é análise semântica em relação ao texto. Então, aqui no texto, tanto no português quanto no grego, está indicando agência intermediária. Tanto a Almeida Revista Atualizada quanto a Almeida Revista Corrigida estão indicando pela preposição por o agente da passiva e a preposição por mais por em si, essa preposição, por isso que é preposição. Essa preposição, ela pode ser usada como agência intermediária, porque ela representa o dia aqui no grego. Diautu, por ele, ou por intermédio dele, tem a mesma semântica do texto. Ok? Porque a estrutura
aqui na tradução da língua portuguesa, ela é usada como por intermédio dele, ó, por intermédio dele aqui, ó, está introduzindo o agente da passiva. Por ele, está introduzindo também o agente da passiva. Nesse sentido. Então, tudo isso deve ser analisado, tá? Se eu suprimir a palavra intermédio, por ele aqui, também vai dar uma ideia, ou por ele, né? Por ele aqui eu tinha que mudar, dele aqui, tinha que mudar. Vai trazer também agente da passiva e agente intermediário. Por ele traz agente da passiva e agente intermediário. Meu verbo é uma locução verbal na voz passiva analítica e meu sujeito é todas as coisas, tá bom? Um outro detalhe é que o verbo egênito é um verbo depoente, tá, gente? É uma outra questão bem complicada. O verbo egênito, sendo o verbo depoente, ele não vai ter uma tradução na voz passiva, tá? O verbo depoente não tem aqui uma tradução na voz passiva. Existem depoentes verdadeiros e depoentes falsos. Beleza? Aqui também é um verbo depoente. A pessoa tem que saber o que é um verbo também depoente e como deve ser traduzido para a língua portuguesa. Observe que a língua portuguesa não traduziu o verbo depoente. Não traduziu. Ele traduziu um verbo na voz passiva para ressaltar aqui o agente da passiva. Tanto todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está ressaltando o agente da passiva. Quanto também todas as coisas foram feitas por ele, também está ressaltando o agente da passiva. Isso deve ser analisado. Mas eles querem saber acerca disso? Não. Não, é simples, fez uma análise simples. Não precisa de esboço para isso, porque isso aí é simples, gente. Isso é análise sintática. Isso é análise sintática. Se a pessoa não conseguir ver o que é o agente da passiva, a preposição por, que está sendo traduzida de autor, por ele, ou por intermédio dele, são as mesmas coisas. Carrega a mesma semântica. E o verbo está na voz passiva. Entendeu? O verbo está na voz passiva, passiva analítica, uma locução verbal. Tá? E uma outra coisa que deve ser deixada bem claro, que ali a tradução é de um verbo depoente, tá? De um verbo depoente. Ele quer trazer à tona uma construção, tá? O verbo depoente, vocês têm que entender que se eu tenho, por exemplo, um agente intermediário, é porque também eu tenho um agente último. O agente último é um agente último responsável por uma ação verbal, tá? Nesse sentido. É o último responsável. Já expliquei isso em sala de aula, para alunos. Se é um texto que a tradução vai variar nesse sentido, tá? Quer estudar grego com o professor Ion Lopes? Estude e aprenda do começo ao fim o que é agente da passiva, o que é uma análise lexical, o que é uma análise gramatical, nesse sentido, o que é uma análise linguística. Tudo isso deve ser levado em consideração. Mas tem gente que quer condenar a nossa tradução sem ter nenhuma responsabilidade diante da sintaxe. Pode falar o que quiser, filho. Tem que ter provas, tá bom? Tem que ter provas. Se não tiver provas, então é só blá, 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 é atirando e jogando pedra num espantalho. Simples assim. Paz e graça a todos. Comentem, curte, deixe seu comentário, deixe seu like. Marcela da Forma já disse que não vai debater e já escreveu, deixou patenteado lá 3 vezes, e disse que não irá debater. Pronto, acabou-se. Já era.